Olá, nessa aula vamos falar sobre o metabolismo de aminoácidos. Os objetivos é identificar as situações metabólicas nas quais ocorre o catabolismo dos aminoácidos, conhecer o destino do grupo amino presente nos aminoácidos, conhecer o destino do esqueleto de carbonos dos aminoácidos, conhecer as principais vias de modificação do grupamento amino formado em tecido extra-hepáticos e no seu transporte para o fígado, e entender as etapas da formação da ureia. Metabolismo de aminoácidos. O que o cabelo, o chifre e a unha têm em comum? Todos são feitos de proteínas. Você sabe que as proteínas são feitas de aminoácidos, mas você lembra o que são aminoácidos? Como o próprio nome diz, os grupos amina, que é este, e ácido carboxílico, que é este, estão sempre presentes na estrutura dos aminoácidos. Já o R, de radical, representa uma parte da molécula que varia entre os diferentes aminoácidos. Dentre os elementos químicos que formam os aminoácidos, um deles chama atenção. Qual seria? Exatamente, o nitrogênio. Você sabia que o ar que respiramos é composto por 80% de nitrogênio? Então é razoável. Imaginamos que o nitrogênio nas nossas moléculas venha da atmosfera, mas como isso pode acontecer? O segredo está nas plantas. Plantas como as leguminosas fazem simbiose com bactérias que transformam o N2 atmosférico em substâncias que a planta possa usar, como o amônio. Já as bactérias que beneficiam com essa simbiose por viverem protegidas por estruturas nas raízes chamadas de nódulos. Esses são os nódulos. E o restante dos organismos, como eles obtêm o seu nitrogênio? A planta que fixa o nitrogênio atmosférico vai servir de alimento para os herbívoros. Nesta planta estão compostos nitrogenados, como os aminoácidos. Assim, organismos que não fixam o nitrogênio podem obter o seu nitrogênio através da alimentação. É dessa forma. Nos 20 aminoácidos necessários para produzir nossas proteínas, nós, os mamíferos, temos enzimas para produzir apenas 11. E o restante tem que entrar através da alimentação, e por isso que eles são chamados de aminoácidos essenciais. Os alimentos ricos em proteínas, como carne, são uma importante fonte de aminoácidos. Assim, as enzimas quebram os peptídeos em aminoácidos absorvidos pelo epitélio intestinal. Você sabe onde os aminoácidos da dieta são absorvidos? As células do nosso sistema digestório que absorvem essas moléculas são as do epitélio intestinal no intestino delgado, que é este daqui. E as células do epitélio intestinal transportam os aminoácidos para o sangue, onde são distribuídos por todo o organismo. Pois é, mas as proteínas não são como os diamantes e não duram para sempre. Quando nossas proteínas ficam velhas, são degradadas e os aminoácidos liberados nessa degradação são reutilizados na síntese de novas proteínas. Perceba. Quando comemos menos do que nossas necessidades energéticas, podemos até passar a consumir os aminoácidos e lipídios do nosso organismo para produzir ATP. Mas, e se os aminoácidos estiverem em excesso e não precisarmos de mais novas proteínas ou mais ATP? Os aminoácidos serão degradados. Para isso, são transportados para o fígado e entram em células chamadas hepatócitos, onde são preparados a excreção do nitrogênio, o xixi. Vamos ver através do microscópio. Perceba. Você sabia que nem todos os animais fazem o mesmo xixi? Os diferentes grupos de animais podem inclusive ser classificados segundo a sua estratégia de excreção de nitrogênio, na forma de amônia, de ácido úrico ou ureia.
A maior parte dos animais terrestres transforma amônia em ureia. A ureia é o principal produto na excreção dos mamíferos e é eliminada pela urina. As aves e os répteis eliminam nitrogênio principalmente na forma de ácido úrico, que é eliminado na forma de cristais junto com as fezes. E a maioria dos animais aquáticos excreta nitrogênio em forma de amônia. A amônia é tóxica, mas a água é diluída e não causa danos ao organismo. O principal produto da degradação dos aminoácidos é a amônia, e para azar nosso, é muito tóxica. Em mamíferos como nós, a amônia é convertida em ureia dentro dos hepatócitos. Esse progresso de síntese é chamado de ciclo da ureia, e esse ciclo que veremos com mais detalhes nos próximos tópicos dessa aula. Transporte de nitrogênio até o fígado. Ao contrário dos lipídios, que se acumulam formando as gordurinhas, o nosso organismo não armazena aminoácidos. Aqueles que não são utilizados para sintetizar proteínas e algumas outras moléculas entram na via de degradação para serem excretados na urina. Esse é o aminoácido. Você já deve ter ido àquele churrasco e comido carne até não aguentar mais. Acontece que a carne é rica em proteínas e, portanto, aminoácidos. O nitrogênio desse excesso de aminoácidos deve ser transportado para o nosso fígado. No fígado, esse nitrogênio vai ser transformado em ureia. Vamos ver agora como o nitrogênio em excesso vai para o fígado. É no citoplasma que ocorre a primeira etapa do caminho que leva o nitrogênio para o fígado. Para isso, o grupo que possui o nitrogênio é a amina. É separado da cadeia de carbonos. Logo depois é transformado pela enzima aminotransferase para outro composto, o alfa-C-glutarato, formando glutamato. Esse é a enzima aminotransferase. Esse é o aminoácido e essa é alfa-cetoglutarato. A aminotransferase tem a função de transportar alguns elementos para outra molécula, como o caso do nitrogênio. Aí, agora essa molécula se transformou em alfa-cetoácido e o glutamato. O glutamato serve apenas como intermediário para levar o grupo amina para dentro da mitocôndria. Dentro dessa nossa fiel organela, o glutamato vai ter o seu grupo amina removido. Não se perca. Estamos dentro da mitocôndria. A enzima glutamato desidrogenase remove o grupo amina do glutamato em duas etapas. Primeiro acontece a oxidação dessa molécula por NAD+, ou NADP. Perceba, a NAD tira um hidrogênio em que se liga com a molécula de água. No lugar de onde saiu o nitrogênio, resta um elétron livre. Nesse local ocorre a adição de um oxigênio. A água doa um oxigênio para o glutamato reduzido. Esse oxigênio rouba o elétron que está sendo usado na ligação com a amina para fazer uma dupla ligação. O grupo amina livre se liga a mais um hidrogênio, formando um íon amônico. Perceba, o nitrogênio vai se ligar com o hidrogênio, que vai formar o amônio, e um hidrogênio vai ser expelido da molécula, então se transforma em alfa-cetoglutarato e o amônio. Agora, já separamos o nitrogênio do aminoácido. Se esse nitrogênio estiver no fígado, tudo bem, é só entrar no ciclo da ureia. Mas, e se estiver em qualquer outro tecido, como o cérebro ou no músculo? Terá que ser transportado através do sangue até o fígado. Somente o fígado possui as enzimas do ciclo da ureia. Então, o fígado faz parte do ciclo da ureia, mas outras partes, como o cérebro ou músculo, não fazem parte. Então, se tiver em excesso, o nitrogênio que está no corpo, ele vai para o sangue para passar para o fígado. O problema de transportar o amônio pelo sangue é que essa molécula é tóxica. E se ela entrar no sangue, vai intoxicar todo o organismo. Então é necessário um carregamento de transporte de amônio de forma segura até nossos hepatócitos. Existem duas estratégias para transportar o amônio. A estratégia escolhida depende do tecido onde o amônio foi produzido. Em tecidos como o cérebro,
o amônio é ligado ao glutamato para ser transportado. Antes disso, a glutamina sintase utiliza um ATP para fosforilar o glutamato. Então, esse é o glutamato e essa é a ATP. E se transforma em glutamilfosfato. A vantagem dessa ligação é que esse fosfato possui um alto potencial de transferência. Então, fica mais fácil para a glutamina sintase substituir o fosfato por outro grupo. E quem é o grupo que vai substituí-lo? É o amônio, claro. Forma-se assim a glutamina. Então, a glutamilfosfato se liga à molécula de nitrogênio, formando a glutamina. Mas se a glutamina está lá no cérebro, como vai para o fígado? Veja esta imagem que mostra os vasos do cérebro de um rato. Note que o cérebro há uma rede com muitos vasos sanguíneos. Assim, quando uma célula nervosa precisa mandar uma glutamina para o fígado, pode mandar por um vaso sanguíneo próximo. Percebam, olhe os detalhes. Preso à glutamina, nosso átomo de nitrogênio pode ir para a corrente sanguínea e ser transportado de forma segura até o fígado. Essa é a glutamina, o neurônio e o vaso sanguíneo. Veja o caminho que passa. Já o músculo tem outra estratégia de transporte de nitrogênio para o fígado. Nas células desse tecido, o grupo amina do glutamato pode ser transferido para o piruvato, formando alanina. Então, essa é a alanina aminotransferase, em que tem o glutamato e o piruvato. O aminotransferase vai passar o nitrogênio para o piruvato e transformando o piruvato em alanina. Como a alanina não é tóxica, pode entrar no sangue para ser transportada até o fígado. Uma vez no fígado, a alanina e a glutamina entram nos hepatócitos. Como já mencionamos, os hepatócitos são as únicas células que fazem o ciclo da ureia no nosso organismo. Alanina e glutamina. Ainda no citoplasma, a alanina tem a sua amina transferida para alfa-cetoglutarato, formando o glutamato. Como já vimos, o glutamato pode entrar na mitocôndria e gerar amônio. Já esqueceu? Então vamos ver. Dentro da mitocôndria está o glutamato desidrogenase e esta enzima catalisa a remoção do grupamina do glutamato em 2 passos. No primeiro acontece a oxidação desta molécula NAD ou NADP, a glutamato desidrogenase, a enzima em que o NAD ele vai pegar um hidrogênio e vai se ligar com a molécula de água e a glutamina sintase, ela transporta algumas moléculas de hidrogênio, nitrogênio formando amônio. Perceba que o alfa-cetoglutamato e tem a alanina. Com a aminotransferase, ela vai transportar a molécula de nitrogênio para a molécula de alfa-cetoglutarato. E assim, transformando piruvato e glutamato. As enzimas que iniciam o ciclo da ureia não ficam no citoplasma, mas para qual organela você acha que a alanina e a glutamina vão? Aí perceba, qual foi a organela que citamos anteriormente em que ocorre o transporte de ATP? É a mitocôndria, claro. Só nas mitocôndrias dos hepatócitos podemos encontrar a glutaminase. Essa enzima tira uma amina na glutamina para formar o glutamato. Agora que você sabe como o amônio das demais tecidos chega ao fígado, você está pronto para ver como a ureia é formada? Perceba. Ciclo da ureia. Você lembra onde estamos? Até aqui, vimos como o amônio liberado pela degradação de aminoácidos é transportado até o fígado. Vamos ver agora como esse amônio é convertido em ureia dentro das mitocôndrias dos nossos hepatócitos. Lembra-se também de que o amônio é liberado no interior das mitocôndrias de nossos hepatócitos?
e no interior dessa organela que começa o ciclo da ureia. Mas precisamos preparar o nitrogênio para entrar no ciclo da ureia. Para isso, o carbonil fosfato sintase usa ATP para fosforilar uma molécula de ânion bicarbonato. Então, esse é o bicarbonato e esse é ATP, em que fosforila e se transforma um carboxifosfato. Mas precisamos preparar o nitrogênio para entrar no ciclo da ureia. Para isso, o carbonil fosfato sintase usa ATP para fosforilar uma molécula de ânion bicarbonato. Ora, o que isso tem a ver com o ciclo da ureia e do nitrogênio? Acontece que agora o fosfato ligado ao bicarbonato pode facilitar ser substituído pelo amônio, formando o carbamato. Esse é o carboxifosfato, em que a quebra do fosfato pode se ligar o nitrogênio e assim se transforma em o carbamato. O carbonil fosfato sintase 1 ainda catalisa mais uma reação. Ela utiliza um ATP para substituir a hidroxila por um fosfato, a qual a vantagem de se ter um fosfato ligado, pensou, é o seu potencial de transferência. A energia dessa ligação facilita que o fosfato seja substituído por outra molécula. Então, esse é o carbamato, em que a adenosina trifosfato vai fosforilar e o grupo fosfato, o carbonil fosfato, vai ser útil para se transformar em outra molécula. Estamos prontos para deslizar em mais um circuito do nosso metabolismo, o ciclo da ureia. Para isso, precisamos de um transporte, e quem transporta o nitrogênio por esse circuito é a ornitina. Vamos lá. Dada a largada, o nitrogênio está ligado ao carbonil, tem que ser ligado à ornitina. A enzima ornitina transcarbamilase se aproveita do potencial de transferência do fosfato do carbonil para ligar ao grupo carbonil à ornitina. A união dessas duas moléculas forma a citrulina. Então, existe o carbonil fosfato e a ornitina, em que, com a quebra do fosfato e o hidrogênio, se transforma a citrulina. A citrulina pode ser transportada pela membrana mitocondrial. Nosso circuito agora sai da mitocôndria e avança até o citoplasma. Você reconhece na molécula de citrulina o grupo amina? É o grupamento mais à esquerda, com o oxigênio e o nitrogênio ligado a um carbono. Uma vez no citoplasma, a ligação dupla de oxigênio com o carbono do grupo amina é substituído por uma AMP. Então, esse vai ser substituído, a citrulina e a adenosina. Assim, se transforma o citrulil AMP. Novamente, a vantagem de ligar o AMP ali é que a enzima pode facilmente substituí-lo por outra ligação. Assim, o aspartato é ligado à citrulina no lugar do AMP. Então, esse é o aspartato e esse é a citrulil AMP. A molécula de aspartato vai ser ligado a citrulil e se transforma em um arginino succinato. Quando o aspartato se liga à citrulina, nitrogênio de duas moléculas diferentes se ligam no arginino succinato, uma molécula que possui 3 nitrogênios ligados a um carbono. Então, existe 3 nitrogênios ligados a um carbono. Esse é o carbono. O próximo passo é a quebra do arginino succinato em arginina e fumarato. Repare que o nitrogênio que veio do aspartato se fixou agora à arginina. Essa molécula ainda tem um carbono ligado a 3 nitrogênios. E assim se transformando em fumarato e arginina. Na próxima etapa, a arginina é quebrada em ornitina, que é a molécula inicial do ciclo, e em ureia. O grande truque do ciclo é a formação da ureia, um carbono ligado a 2 nitrogênios, vindos de 2 moléculas diferentes. O primeiro do carbamato e o segundo do aspartato. Então, com a quebra da arginina, se liga
que forma a ornitina e a ureia. Você lembra que a ornitina é o transporte do nitrogênio através do ciclo? Por isso, a formação da ornitina é uma grande cartada no ciclo da ureia. Na mesma reação, são geradas a ureia e a ornitina. A ornitina vai para a mitocôndria. Dessa forma, inicia-se um outro ciclo. Essa é a ornitina. Assim, para dar início a outra volta no ciclo, a ornitina deve parar o pit stop e reabastecer com outro carbonil. A molécula gerada, a citrulina, dá continuidade ao ciclo. Esse é o ciclo da ureia. O carbonil fosfato é unido à ornitina para formar uma citrulina dentro da mitocôndria. E a citrulina sai da mitocôndria e sofre uma série de reações para dar origem a uma molécula de 2 nitrogênios, a ureia. A molécula que sobra na produção da ureia é a ornitina, que volta à mitocôndria para reagir com o novo carbonil fosfato. E o que acontece com a ureia? Ela é liberada pelo fígado no sangue e captada pelos nossos rins. Dos rins, ela vai para a bexiga e depois eliminada na urina, que é o xixi. Resumo: os aminoácidos são moléculas importantes para o metabolismo de nitrogênio em diversos organismos. Os aminoácidos não podem ser armazenados em nosso organismo. Em certas condições metabólicas, como jejum, os aminoácidos são degradados. O grupamento amino dos aminoácidos deve ser transportado para o fígado, onde é produzida a ureia. Os grupamentos amina podem ser ligados a moléculas específicas durante seu transporte pelo sangue. O seu transporte isolado é tóxico ao organismo. Os grupos amina são transformados em ureia através de uma série de reações chamadas de ciclo da ureia. Esse ciclo envolve reações que ocorrem dentro da mitocôndria e outras no citosol. Após formada, a ureia é liberada na urina.